Estamos no ar com mais um Pode Iluminar, um episódio incrível que eu trouxe para vocês com duas mulheres maravilhosas. Hoje o tema é sobre as armadilhas da autenticidade e eu tô aqui com ela, Amanda Primola, especialista em branding e posicionamento. Seja muito bem-vinda, maravilhosa. Muito obrigada, é um prazer estar aqui desse assunto, né, de autenticidade que hoje a gente quer trazer muitas verdades, às vezes não sabe como, então tô animada aí pra falar sobre isso. E também tô com ela, que é a rainha da diferenciação, a Catherine Kefka, maravilhosa também, diretora de conteúdo, especialista em branding. Seja muito bem-vinda e muito obrigada por estar aqui. Obrigada, amei o convite, vai ser um prazer esse nosso papo hoje. Eu adorei que hoje é só mulher, gente. É raro isso, né? Sempre tem alguém aqui, um homem, nada contra vocês, tá tudo certo. Mas é gostoso ter o nosso viés também. E hoje eu trouxe esse tema de autenticidade, a gente conversou um pouquinho antes. Porque muito se fala hoje sobre ser você mesma, muito se fala sobre autenticidade, a gente ouve isso, cara, acho que de um ano pra cá foi um boom disso, né, de seja autêntico, seja você, e eu quero conversar um pouco e um pouquinho mais profundo para um lado B disso, talvez, né, ou para um pouquinho aprofundar do que realmente é a autenticidade, né, então eu já vou jogar a pergunta para vocês de qual seria esse lado B, né, o que vocês veem das, por exemplo, armadilhas, o que pode acontecer nesse processo de querer encontrar a sua autenticidade, autoconhecimento, enfim. Quer começar? Pode. Eu acho que esse processo, né, eu guio muitos alunos nesse processo de criação de marca pessoal até a parte do conteúdo. Uhum. Eu sinto uma grande dificuldade nesse processo do autoconhecimento, né? A gente tem muitas ferramentas de branding para trabalhar quando você se conhece. Mas quando você não se conhece, a gente tem uma grande barreira. Uhum. Então, não adianta a gente chegar na parte lá do conteúdo, de encontrar um formato criativo, de encontrar uma tipografia, se a gente não sabe realmente quem aquela pessoa é, e muitas vezes ela mesma não sabe, né? Uhum. Então, esse processo de guiar o autoconhecimento é difícil para o profissional, porque a gente não consegue fazer isso em uma sessão, nem em um mês. Sim. Tem pessoas que passam a vida, né, se estudando e se conhecendo, né? Eu já passei por muitos rebrandings também, então a gente muda muito, então a gente saber polir, né, saber entender o que é nosso verdadeiramente. Às vezes a gente também tem a mania de olhar muita referência, então faz parte do processo, né? Deixa eu ver o que tem lá fora que eu gosto pra me encontrar. E às vezes a gente traz muita coisa que não é da gente. Então, quando se passa nesse processo de limpeza, é muito pessoal, porque às vezes você vê coisas bonitas que são legais nos outros, mas não combinam com você. Então, acho que o grande lado B é você saber colher essas referências para te inspirar, para abrir a sua mente, mas trazer isso num contexto que faça sentido para você, naquele momento, e também no longo prazo, né? O quanto mais longe for essa sua marca pessoal, daquele jeito melhor. Então, acho que essa é uma dificuldade. Legal, também compartilho disso. E eu acredito que vem aí do silêncio, saber silenciar esses ruídos externos para identificar de fato quem eu sou, como eu quero ser reconhecido. São perguntas aí filosóficas, mas que são importantes a gente estar numa constante reflexão para enxergar esse lado de dentro, mas também tem o lado de fora, né? Igual a gente estava falando antes, que a autenticidade não é só sobre o quem eu sou e é isso que eu sou e pronto, né? A síndrome da Gabriela, nasci assim, eu sou assim. Não, porque o que o outro também percebe na gente diz sobre quem a gente é. Então, a autenticidade, pra mim, tá ligada não somente a saber quem eu sou, mas é o compromisso e a coerência entre quem eu sou e qual que é a minha atitude que vai orquestrar em direção, né, esse posicionamento que eu desejo. Então, a autenticidade eu enxergo que é essa ausência de ruído entre o que eu penso, o que eu falo e o que eu sou. E esse é um processo que vem do autoconhecimento. Outra coisa que eu lembrei também é que a autenticidade, ela não tem a ver com a rebeldia. Muita gente acha que ser rebelde é ser autêntico. E quando você tem uma quando você se torna, né, rebelde sem uma causa, isso não é positivo, né? Perfeito. A rebeldia, ela tem que ter uma causa para realmente gerar um propósito, né? Então, às vezes, aquela pessoa, ela tá totalmente perdida, né? Ela fala, eu não vou me vestir bem porque dane-se, que as pessoas têm que gostar de mim como eu sou. Exato. Ela tem muitas dores, às vezes, dentro dela, né? Que ela traz um formato de rebeldia. E isso acaba sendo sem causa. E aí acaba perdendo todo o sentido, realmente, da sua marca, né? Isso não Até funciona. porque o rebelde, ele é uma coisa adolescente, né? Se você for pensar, é alguém que não tá maduro o suficiente, ele tá tão revoltado que ele precisa
expressar isso, né? Sem Eu uma lembro causa. que uma época, quando eu tinha a Illuminate, que vocês perguntaram do nome, ela tinha essa estética toda, né? Do revoltado. Até ela usava calça rasgada e tudo mais, até que eu fui passando por esse processo de amadurecimento. E aí eu vi que, tipo, cara, eu sou uma designer, né, sênior. E eu tô me portando como uma adolescente que acabou de sair da faculdade, né? E isso realmente não era bom pra mim, porque, cara, beleza. Ah, mas eu tô sendo eu, porque as pessoas falavam isso. Não, você é super autêntica e tal. E esse lado B que eu quis trazer, inclusive, é que, como você falou, cara, e vocês falaram, não basta eu ser eu. Ah, então tá. Então eu sou assim, eu vou ser o... É lindo. O próprio Arthur Bender fala no livro dele, Autenticidade, inclusive recomendo, gente. E ele fala, cara, imagina, pega uma pessoa que ela tem vários problemas, por exemplo, sei lá, de comunicação, ela é uma pessoa grosseira, ou ela é uma pessoa que, cara, não se entendeu por completo. Se ela for ser ela 100%, qual é a garantia de que isso vai ter um sucesso, né? É uma ideia que te traz, cara, é linda, né? Ah, é muito preguiçosa, inclusive, né? Tipo assim, sou eu que tá resolvido, né, o problema. Não é bem assim que funciona. Como foi o processo de vocês pra autenticidade, pra chegar hoje as pessoas falarem, cara, você é uma pessoa autêntica, ou vocês terem essa sensação? O que vocês passaram nesses... No meu caso, foram muitos meses de caverna. Eu também, maravilhosa. Tipo, muitos meses de sem noção de nada, né? Eu passei por um burnout no ano passado, então esse período foi muito difícil, porque eu venho já eu trabalho mais de 10 anos com digital, já fui influenciadora, já tenho uma história super legal de diversas marcas, enfim, já fiz muita coisa, só que eu cheguei no momento que eu me vi perdida, tipo, eu falei, não faz mais sentido essa galera, esse público, não é mais o que eu quero pra minha vida. Perfeito. E eu precisei me reencontrar, e eu lembro que nesse início, eu limpei tudo, eu lembro que eu pensava, tipo, o que eu posso fazer? Eu cogitava ser, tipo, abrir uma marca de pet, qualquer coisa, assim, porque eu tava totalmente perdida. Então, eu limpei tudo, eu voltei pra minha história, eu comecei a lembrar de coisas que eu fazia quando eu era menor, que eu era muito boa, eu lembrava, nossa, olha isso que eu fazia, e que era tão natural meu. Legal. E que hoje, né, e que é um ponto forte meu, né, então eu fui resgatando pontos fortes, eu fui resgatando histórias minhas, né, vontades que eu tinha, às vezes quando a gente é criança, a gente tem vontade de tudo, né, a gente sonha tudo é legal, e a gente vai se tornando adulto, a gente vai perdendo essa criança um pouco, né, então eu resgatei, assim, muito essa essência lá no fundo. Foram meses muito difíceis, porque você não vê futuro, eu não conseguia imaginar o meu produto hoje, né, toda a minha vida hoje, naquela fase, mas eu mergulhei fundo na minha história, passei por todo esse processo de encontrar um porquê, de resgatar seus valores, muita terapia, né, até... Ajuda bastante. Até a gente realmente conseguir voltar, né, eu juntei, é um quebra-cabeça, né, eu fiz uma cartolina gigante, escrevi tudo que eu era, tudo que eu queria ser, e fui juntando esse quebra-cabeça, até eu olhar, né, ver o resultado e falar, uau, isso tá 100% eu, né. E isso a gente precisa estar fazendo de fase em fase também, porque a gente muda, talvez daqui a um ano tem coisas que eu não vou gostar tanto, e tá tudo bem. Exato, né, não é pra sempre. Tipo, essa fase do prata, agora eu tô amando prata, e eu quero bater nessa tecla, e tô adorando a experiência, mas talvez daqui a um ano eu mude ideia, e tá tudo certo, a gente faz de novo, e faz parte. Exato. Eu acredito que é uma evolução constante e a gente tem que estar aberto a identificar de onde que vem esse conflito e a ouvi-lo, né? Nesse mundo de tanta informação, de sobrecarga, às vezes a gente olha comparando com a régua do outro e essa régua nunca vai ser igual. Então é importante olhar, eu acredito que se venha uma insatisfação pessoal, é olhar para ela e não simplesmente passar por cima. E entender que esse processo de autoconhecimento, de silenciar, isso é para sempre, né? Exato. Você falou uma palavra muito maravilhosa, que é limpeza. Cara, isso é muito necessário nos dias de hoje. A abundância só vem com a limpeza, né? Eu tenho até, quando dou palestra, eu coloco um quarto todo sujo, uma menina limpando essa casa, porque realmente a gente não consegue ter abundância, né? Quando a nossa mente tá desorganizada, a gente sabe até na própria casa, né? Sim. Quando a nossa casa tá desorganizada, é porque a nossa cabeça tá desorganizada. Exato. Então, eu acho que faz parte de um todo, assim, e é dedicação. Não existe de, vou fazer um curso de um final de semana e vou mudar de vida. Não, é um processo, né? Tem um livro que fala sobre isso, né? Desse resgate da criança interior, que às vezes a gente vai perdendo no caminho e perde esse tesão de vida do que tá fazendo, que é O Caminho do Artista. Então, indico esse livro, porque é um livro que faz esse resgate
E um exercício, né, que você trouxe sobre essa limpeza, até o fato, às vezes você fala, gente, mas tá bagunçado. Parar, deixa eu arrumar minha casa, deixa eu doar a roupa que eu tenho que doar, o que realmente eu gosto. Então pode parecer uma coisa bem boba, mas essa limpeza física também reflete, né? Sim, a gente precisa. Aquela total. A filósofa Lucilena Galvão, que eu falo várias vezes aqui, eu adoro ela. Ela deu uma palestra que eu fui sobre as leis herméticas, enfim, não entra ao caso, e uma das leis. Ela tava falando que era a lei do gênero, e não tem nada a ver com questão de machismo feminino, mas ela tava falando de ideias, né? E aí ela falou que tem muitas ideias que seriam as ideias masculinas, que seriam as nossas ideias ali, né? E ela falou que, cara, a maioria das nossas ideias não são nossas. E isso é muito louco. E esse processo de limpeza essa é uma parte de você começar a pensar e olhar e falar, cara, não fui eu que pensei isso aqui, me colocaram, né? Ela dá até o exemplo, tipo, vocês se conhecem, aí a Cat vai embora e eu falo, fala alguma coisa da Cat, tá tudo bem com você e com a Cat? Você achou que ela tava de boa? E você, sim. Eu falo, achei que ela foi meio grossa com você, né? E aí você começa a achar que ela foi grossa com você porque eu falei, porque eu achei. E você nem achou. Exato, nem era, às vezes. Nem era, então, às vezes a gente, principalmente nas redes sociais, onde tem um bombardeio de informação, quando a gente vê a maioria das coisas que a gente coloca que são nossas, na verdade não são, né? Uma opinião, ela vem carregada de vivências, né? A opinião só existe por causa da nossa mentalidade, então cada um vai ter uma opinião diferente de acordo com o que viveu, né? Exato. Cada um tem sua lente, né? E é importante a gente identificar. Veio a ideia, qual a ideia que eu vou engravidar? Qual que é a ideia que eu vou, exato. Né, gerir. Então, exato, que eu vou ali alimentar. Exato. É que tem algumas que vêm, né, de fora, obviamente, você fala, cara, isso aqui faz sentido, tal, tá alinhado com os meus propósitos, mas tem umas, por exemplo, a gente conversou no almoço que a gente fez antes, eu comentei pra ela, falei, cara, eu me peguei, não tive um burnout, mas eu me peguei nesse momento de precisar ficar completamente isolada. Foi um momento triste até que eu falei, cara, tô meio sem propósito, porra, que merda. E aí você vê todo mundo dando certo, né? A vida linda no Instagram. Você acha que tá muito acelerado. Você fala assim, gente, tipo, eu tenho, sei lá, tinha 28, né? Tô com 28 anos. E aí, tipo, não tô. E você fica nessa comparação. E aí eu, cara, fui começar a anotar. Tipo assim, o que é meu? Quais são as minhas ideias? O que eu realmente acredito? E aí eu fui ver que muito do que eu colocava pra mim, que eu vou fazer, minhas metas, não eram nada minhas. Nada. E não tinha nada a ver com aquilo que eu queria pro meu futuro. Então eu falei, caramba. E eu que sou uma pessoa, eu falei pra ela, cara, eu sou uma pessoa que estudo autoconhecimento, que, cara, fico refletindo sempre. E mesmo assim eu caí nessa de ir por uma ideia, porque tanto que martelaram, eu caí por uma ideia. Vocês já tiveram esse... Com certeza. Algo que foi, tipo, você fala, nossa, por que eu fiz isso? Isso não tinha nada a ver. Isso aconteceu muito no meu processo com várias coisas, né? E aconteceu muito comigo na época que eu trabalhava mais... No início de tudo, eu era muito focada em moda, né? Então, eu era meio que blogueira de moda. Então, eu fazia looks pra várias marcas. E eu comecei a usar muita coisa que eu não gostava. Só que, ao mesmo tempo, eu provava uma coisa e as pessoas falavam, nossa, isso aqui é muito legal, isso é muito legal. E eu fui adaptando o meu gosto de acordo com o que eu via que as pessoas gostavam. E depois chegou um ponto que eu falei, nossa, eu não gosto de babado, eu não gosto disso, eu gosto de coisa inovadora, eu gosto de ser moderna, as pessoas estão me vendo de uma maneira clássica, eu não sou clássica. Eu comecei a me resgatar inteira, né, por conta de muita interferência de fora, de eu achar, isso aqui tá na moda, isso aqui é legal, e eu ia adotando tudo, até que eu falei, cara, eu tô passando uma imagem que eu não quero com o meu estilo, usando coisas que eu não quero, né, e eu falei, eu não quero mais trabalhar com isso, eu quero ser 100% eu, né, então acho que vários momentos da nossa vida a gente tem esses ruídos, né? Tem. Super. E isso é sobre identidade, né? Quando você tem a clareza de quem você é, o que você quer transmitir, do seu propósito, de como você vai ajudar, não importa, aí entra duas questões. Não é, a opinião do outro não é o que vai fazer com que eu me torne algo diferente. Então, é entender o que essa opinião reflete, mas não perder o que de fato é a essência, né? A gente tava até falando, né, de autenticidade. O que é autenticidade? É ser original, né? Na etimologia da palavra é ser original. Você pega lá um documento, você vai autenticar o documento, é provar que ele é um documento original. E aí a pergunta né, isso aqui é uma pergunta sem resposta. Na minha opinião, eu não tenho a resposta. Se vocês tiverem um caminho maravilhoso. Como a gente acha o que é original nosso?
realmente a minha essência. E aí eu vou pra um plano um pouco espiritual, né? Tipo assim, cara, é um processo que não vai demorar nem um ano, vai demorar muito mais. Demora uma vida, é uma Exato. jornada, não é... Não tem fim. É uma coisa muito mais profunda do que a gente fazer um plano aqui, ó. Até isso, que ajuda muito, né, tal, mas aí eu sempre pego, cara, beleza, tem isso aqui, eu quero ser isso, a Lúcia também fala, cara, você tem que ter um ideal do que é você, né, eu quero ser essa pessoa, e qualquer coisa que vier, que não é isso aqui, não sou eu. Então, por exemplo, a Luísa é assim, 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 assado. Qualquer coisa que as pessoas falarem pra mim, ou que eu vou falar, não, isso daqui não sou eu separo. Só que tem essa dificuldade, né, de você achar quem sou, né? Eu tive muitas crises. Normal. Nesse tempo, tipo, meu Deus, será que eu realmente sou isso? Por exemplo, E aí tem uma outra coisa de família, né? De pessoas que já te conheciam antes, por exemplo, você que já tinha um posicionamento, você tem que mudar o que as pessoas pensam de você. Por um passado. Então, por exemplo, eu quando era criança, eu era mais revoltada mesmo. Eu era grossa, né? Tipo, dava patada muito direto e tudo mais. E eu melhorei muito isso. Eu não me vejo mais hoje disso. Só que aí vem minha mãe do nada, né? E aí mete uma dessa. Não, porque você é ou alguém que falou em algum momento que eu fui grossa. E aí já me traz pra um outro lado que eu falo, gente, eu não sou isso. E vocês estão falando que eu sou. Aí, mas você fez isso. E você fala, mas isso foi lá 10 anos atrás, né? Eu não faço mais isso. Eu mudei, eu consegui evoluir isso daí. E é difícil. Como que você fez pra que as pessoas começassem a entender, por exemplo, que aquelas roupas que você usava não é o seu estilo de roupa? Foi uma coisa natural? Eu acho que você tem que ter um pouco de paciência, né? Porque, tipo, você vai tem que estar preparada que as pessoas vão ter ruídos no início. Elas não vão entender, elas vão falar errado sobre você. Você vai entender que faz parte do processo. Então, eu tava preparada para as pessoas que me conhecem não serem as pessoas que me apoiam. Eu colocava minha base pelas pessoas novas que chegavam. Legal. Quem tava limpo, né, do meu passado e chegou ali e me falava, ai, nossa, eu achei você assim, assim. E era de acordo com o que eu queria. Show. Era essas pessoas que eu usava, né, como base. Não pessoas que me conhecem desde que eu sou criança, né? Pai, mãe, tem muita questão pessoal, né? A gente sabe quanto é difícil quando a gente começa a trabalhar, o quanto os traumas, as questões familiares são fortes pra gente, né? Então, o que eu fiz foi me distanciar, né, de certa forma, da opinião dessas pessoas e construir uma nova opinião de acordo com as pessoas que estavam vindo, né? Isso vem pra mim sobre o posicionamento. Posicionamento são renúncias, então a partir do momento que eu enxergo que eu devo me posicionar de uma forma diferente, é entender que parte vai ter que ir embora do que era, né? Então é necessário... Vai perder seguidor. Vai perder seguidor, vai perder pessoas também não se identificam mais. Os ambientes que você frequenta, esses ambientes às vezes não são coerentes com esse novo posicionamento que você quer. Entender que existe essa renúncia e ela é necessária. Exato. Super. Tipo, e de tudo. É aquilo que você fala, quando eu vou... tem pessoas que você vê um posicionamento claríssimo que tem eu amo ou odeio. Né? Tipo, eu amo essa pessoa, eu odeio essa pessoa. Porque as pessoas colocam, né? Isso, eu quero só conviver e ouvir e aceitar aquilo que é, né? Condizente com o que eu quero. Mas você comentou também, Kat, da questão da gente acabar fazendo algo porque... E é muito natural até mesmo, por conta, do engajamento, né? Então, tipo, as pessoas gostaram, o externo gostou, então vou continuar fazendo porque eles gostaram. Até o ponto que a gente se perde, né? Existe uma linha tênue, né? Porque, por exemplo, quando a gente fala de Instagram, a gente precisa trabalhar em cima das dores do nosso público. Então, a gente sabe que ninguém tá no Instagram pra ficar vendo da nossa vida. Por mais que eu falo muito, conta a sua história, crenças, expõe, né, sua narrativa, seja autêntico. Mas o que as pessoas querem realmente é olhar uma coisa e se identificar. É olhar e falar, nossa, amiga, lembrei de você. Encaminha pra amiga. Então, tipo, no fundo, elas não querem saber sobre a gente. Elas querem saber sobre elas mesmas, né? Então, você ter essa linha tênue de você ser estratégico com que você sabe que parte da sua vida é legal você compartilhar, você saber o que influencia as pessoas, né? Que parte dessa... Quando você conta a história, por exemplo, você não precisa contar aonde você nasceu, o hospital, não sei. Você conta a parte dessa jornada do herói, né? Suas conquistas,
O que você pode ensinar com o que você passou, né? Então, a gente tem que ter um pouco de estratégia também. Não é que, senão a gente vai pro lado da rebeldia de novo, né? De você ser 100% você, eu vou falar que eu tô afim e dane-se, você tem que escutar. Então, você saber dosar o que as pessoas gostam de ouvir, de acordo com o que você gosta de falar, e, né, trazer uma coisa que realmente vai ser útil para as pessoas. Porque, no final das contas, é sempre sobre o outro. O propósito é sobre o outro, não é sobre a gente. A gente veio aqui nesse mundo para servir. Então, usar a nossa autenticidade, eu acho que esse processo do autoconhecimento, ele tá em a gente se conhecer tanto, da gente entender a nossa missão, no que a gente pode ser útil, no que a gente já passou, que vai ser útil para outras pessoas, né? Vai muito em contra ao propósito. O propósito a gente escolhe. A gente não é que a gente nasce e fala, meu propósito veio até mim. A gente escolhe o propósito, né? E pode estar mudando. O propósito pode ser amanhã uma coisa. Tem várias áreas. Ou você é escolhido, né? Eu acredito que seja nessa. Exato. Pode ser propósito na família, uma coisa. Enfim, não é um bicho de 7 cabeças, né? Mas eu acho que é isso. A gente entender o que é autêntico nosso, mas a gente também saber servir as pessoas. Exato. Mas esse ponto... Pode falar? Acho interessante. Sobre essa questão da história, eu acredito sim que é muito importante a gente falar a nossa história de diferentes ângulos. Tanto que um dos exercícios que eu passo também para mentorandos é: pega uma foto que te representa e escreva sobre a sua história, sobre o que você quer dizer, sobre a sua trajetória. E porque muitas vezes algumas pessoas deixam de falar sobre as histórias delas porque elas têm esse receio de que a história delas não importa, que eu não sou tão importante assim. Então, assim, a partir do momento que você comunica isso e se intenciona a ser generoso, né, de compartilhar aquilo que você é, a sua história, o que você sabe, o que você faz, muitas vezes isso pode não refletir impacto, mas o que vale? Um engajamento, uma curtida, uma pessoa que chega pra você e fala: minha vida foi transformada por aquilo que você disse. Você me inspirou, você me ajudou a ser melhor. E isso, pra mim, é um valor que é imensurável, que não é somente relacionado à parte, né, financeira que a gente traz. Eu acredito que tem muita gente boa deixando de contar a própria história porque tem esse medo de achar que não é suficiente, de achar que... Cara, eu tive esse receio porque eu nasci numa família muito privilegiada. Então, eu não tive essa história pra contar que muitos usam de eu vim do nada, e aí não sei o que. E eu falei, cara, então a minha história não vale? E aí eu fui pensando, porra, por que não? Vai ter gente, né? Exato, vai ter gente que se identifica, vai ter gente que também entende, tipo, cara, não é porque eu nasci em um lugar super privilegiado que eu vou ficar aqui acomodada. Tipo, que a vida é fácil pra você. Exato. E eu falei, cara, eu posso não ter esta jornada do herói pra te contar, porque essa não é a minha vida e eu jamais vou poder contar. Mas eu tenho a minha, e a minha realmente é interessante. Então, cara, tem um ponto da nossa vida, tem algumas coisas que pode mudar na vida de outro. E às vezes é uma palavra que você fala, às vezes é uma coisa. A gente acredita super em Deus. Você acredita também? Sim, eu sou cristã. Maravilhosa. Não que não seja que não é, gente. Só pra ficar claro aqui. Mas, cara, esse ponto, tipo, às vezes eu acho que, cara, às vezes você falou uma palavra, às vezes numa contar de história você deu a mensagem que a pessoa precisava. Que ela falou, cara, eu tenho uma história parecida e era isso que eu queria ouvir. E, cara, às vezes você foi instrumento de transformação, de virada de chave pra alguém por uma coisa que você fez, quer contar a sua história. E tem coisa mais genuína que isso, né? E o que eu falo não é sobre não contar a história. Inclusive, o post que eu tenho um post fixado lá, que é a minha história. E todo mundo que chega novo. É muito bom, conhece. Deu um trabalhão pra fazer, mas eu falei, eu vou fazer esse post de história que eu tô há anos pra fazer. Eu sei quanto é importante isso, né? A gente ter a nossa história mesmo, né? Que seja desde a infância ou um pequeno pedaço, né? E eu fiz esse vídeo que me deu um trabalhão, só que valeu muito a pena, porque todo mundo que entra, olha a história e já muda a visão sobre mim, sabe? Porque a verdade conecta, no final é sobre isso. Eu acredito que pessoas que ficam nos personagens percebem quantos caíram, né? Que criaram personagens que foram pro digital, cresceram, mas que não sustentaram, porque a verdade, eu acredito que a verdade conecta e é perceptível, a artificialidade é percebida. Você fala,
interessante falar, mas tem uma coisa É que não muito soa, mecânico, muito né? mecânico. Não tá funcionando isso aqui, né? Você olha a Exato. pessoa... Às vezes eu vejo, né, que tem anúncios que as pessoas dão uma atuada, né, tal. E aí tem uns que você vê que, meu, é super genuíno. E você fala, cara, que legal. Tipo a da Manu Gavassi, que ela soltou. Eu ia falar disso agora, né? Foda. Tipo assim, e aí tem outras que você olha e fala assim, meu, essa pessoa tá muito desconfortável, né? Tipo, nisso. É nítido, você não consegue entender, né? Claro que a Manu foi um pouquinho além, né? Enfim, tem outras questões além disso, né? Mas você vê que, e é isso que eu acho foda da Manu, dessa história dela, ela nunca quis se encaixar, né? Tanto que ela saiu do Big Brother e ela Aham. sumiu, porque ela falou, eu Sumiu. não combino com esse mundo aqui, eu não quero. Ela voltou agora, o que foi muito mais legal, porque as pessoas viram que foi autêntico. E ela Exato. trouxe uma mensagem que, putz, fez todo sentido. Se ela tivesse ido contra, eu sempre falo muito sobre ir contra a manada, né? Porque pra onde todo mundo tá indo é pra onde você não tem que ir. Exato. Então, se ela tivesse seguido as regras depois do programa e ter feito isso agora, qual que é o sentido? E ela realmente mais quebrou ali, né? Quebrou um monte de regra e veio com esse negócio agora que quando tá todo mundo já com os holofotes baixos, ela Exato. acendeu de novo, né? Não, é Então, incrível. a Porque autenticidade faz isso. Exato, faz isso. Ela se conhece tanto, teve esse momento também, que aí a gente vê que não é... Silêncio. Porra, ela saiu, se deve sair do Big Brother meio maluco. Principalmente Zonza, porque ela saiu no meio de uma pandemia e eles entraram sem pandemia. Aham, Então, é assim, verdade. é um choque muito verdade. absurdo. Então, você já tá com a cabeça muito doida. E aí, se você entra nesse flow de pegar tudo e aceitar tudo que vem, com certeza ela ia se perder muito dela, né? Tipo, ela ia fazer muita coisa que ela falava, cara, isso aqui não sou eu não vou fazer isso. E, cara, pra mim isso foi uma aula que ela deu de, cara, eu não preciso fazer o que todo mundo faz e mesmo assim eu ainda vou ter sucesso. E a gente vê Mesmo assim. o próprio Big Brother, ele é um termômetro, né, de pessoas. A gente vê diferentes pessoas saindo de lá com a mesma oportunidade, né, e tendo carreiras completamente diferentes. Como por que- conta do posicionamento e da autenticidade e, né, da forma como aquela pessoa leva. E a maioria que dá certo, ela não segue as regras. Ela não vai lá e começa a fazer um monte de public post de tudo e propaganda do joguinho. E ela realmente vai lá e estuda. E estuda vira especialista, né? Ou a Grazi, que virou atriz, a Sabrina apresentadora, o Gil, Exato. que ele era economista, então ele trouxe a parte da economista. Eu vi que aquela Kel, que era agora do último, que era jogadora de vôlei, ela resolveu voltar pro vôlei, ela vai de novo voltar a jogar. Então, não adianta, a gente precisa, mesmo, né, trabalhando no meio artístico, tendo tanta oportunidade, a gente precisa ser especialista em alguma coisa. Então, eu acho que o Big Brother mostrou muito isso, né? Mesmo com tanto holofote, às vezes deixa as pessoas mais perdidas do que faz bem, né? Exato. E a Bianca também é um exemplo de A que Bianca tava perdida ali, né? Tipo assim, mas conseguiu se encontrar, tipo assim, parou, respirou, falou assim, tá, eu vou abraçar o que eu sou, o que as pessoas viram. E ela tá? falou, eu só entro se minha marca puder entrar. E daí ela, tá bom, então eu vou, porque eu sou marqueteira. Não, foi muito bom. E aí você vai vendo que realmente, por isso que a gente sente, né? A gente sente quando a pessoa tá sendo ela. A gente sente quando a pessoa... Eu não sei, deve ter uma explicação, mas por que a gente sente, né? Tipo, a gente se identifica Eu tanto. eu acho que mesmo é uma coisa mais sobrenatural, assim, né? tem coisa uma que questão não dá. energética. Espiritual, a pessoa emana, a gente emana, as palavras emanam tudo, né? Então, acho que é uma questão. Tipo, tem aquela comunicação não verbal também, né? Então, por exemplo, às vezes você tem uma imagem que você montou bonitinha, só que a hora que você abre a boca, aí, Acabou. né? Acredito que é a tipo assim, o jeito que coerência, você né? fala. É o que eu Exato. falei, compromisso não é palavra, é atitude. Se eu falo aqui pra vocês, gente, não, eu sou super inteligente, eu sou dinâmica, eu sou proativa, eu sou batalhadora, mas tô lá meio-dia acordando, com preguiça de tudo. Então, falar, eu falo, até papagaio fala, né? Então, assim, a gente viver, vê, não, mas sobre isso, eu acredito que vem um bombardeio de oportunidades, e às vezes a gente se perde. Acredito que tem perguntas que ajudam nisso, que é, quais são os critérios que eu utilizo para saber se eu aceito esse desafio ou não? Exato. Então, quais são os critérios que você deve ter para sua vida, né? Então, quais são seus valores inegociáveis? O que você não abre mão? Então, essas perguntas, eu acredito que são os filtros que a gente tem que ter São os muito pilares claro. estratégicos da marca, né? Exato. Eu e a Paola, que a gente... Vocês já viram aqui algumas vezes. Comento bastante da Paola. A gente tava fazendo uma marca e aí a gente colocou os pilares, né, tudo mais. E a gente falou isso, ó,
vamos deixando bem claro. Qualquer coisa que vocês forem comprar, que vocês forem fazer, qualquer coisa, vocês têm que fazer essas 5 perguntas. E aí era tipo, a minha marca, isso é algo verdadeiro? Né? Tipo, é cópia de alguma coisa? Cara, aí a gente foi lá, tipo, isso aqui tem beleza? Isso aqui mostra qualidade? Era alguns pilares, assim. Se alguma pergunta dessa, a resposta for não, descarta. Não óbvio. Exato, tipo assim, descarta. E isso fica muito mais fácil. Porque aí pronto, né? Qualquer decisão que você tem, você fala assim, tá, beleza, agora tá fácil, eu sei quais são meus pilares, então você fala, tá, isso daqui entra aqui. Ah, mas não entra aqui. Ah, então eu não vou poder aceitar essa oportunidade. E é isso. E na marca pessoal a gente tem os adjetivos, né? Que é tipo Exato. o jeito que você quer ser visto, né? Então a gente trabalha da mesma forma com marca pessoal. Exato. Como eu quero ser reconhecido, né? Isso tá alinhado, essa minha ação de hoje, orquestra como eu quero ser reconhecido. E tem um fato legal, né? A gente fala sobre influência. Influência não é você que dita que você é influente ou não, são os outros. É consequência. É consequência. Então, não sou eu que falo que eu sou perita naquilo. São a quantidade de problemas que eu resolvo, os resultados, pra mim, na chave tá nisso. Qual que é o resultado que eu ofereço? Então, vai nessa linha. Maravilhosa. Não, é isso. Eu acho que quando a gente tá nesse processo, que é um processo que não termina... Quer mais água? Quero. Eu tenho aqui, mais se água, quiser, se não por se favor. importa. Obrigada. Boa. Nossa, foi... Quando a gente tá nesse momento, né, que é infinito, assim, acho que primeiro... Pra vocês, qual seria o primeiro passo de alguém que se sente hoje perdida? Primeira coisa, por exemplo, que vocês fizeram. Pra onde vocês foram buscar esse... Tá, vou voltar pra mim. Por exemplo, pra mim, foi espiritualidade. Eu tava meio zoada. E aí eu falei, cara, acho que deixa quieto todo o resto. Eu vou me conectar aqui. Com certeza. Eu ia falar o silêncio, né? Meditação, oração. Então, desliga todos os ruídos, né? Olha pra dentro. E essa parte espiritual muito importante. Eu me conectei... Eu sou a vida inteira conectada com Deus, mas eu me conectei muito mais nessa fase. E foi muito emocionante, porque Deus falava comigo em cada etapa, e Ele me prometia coisas, eu via acontecendo. Então, eu tinha um relacionamento que, né, não é uma amiga que pode sair, né, sumir. Ele tá pra sempre comigo, Ele conhece toda a minha história. Então, ter um relacionamento íntimo com Deus é o primeiro passo, assim, pra você começar a se encontrar, porque a gente se encontra nele também, né? Muito das coisas que as pessoas falam não importam. O que importa é o que ele fala sobre a gente, que é sempre coisas muito maravilhosas. Eu ia falar a mesma coisa. O primeiro, Deus. E me veio uma palavra que fala, eu sou a videira verdadeira. Então, se existe a verdadeira, é porque existe a falsa. Então, eu estou alicerçada na videira verdadeira, para mim é o primeiro passo, porque pode estar caótico o mundo lá fora. Mas se a gente está na videira verdadeira, conectada com Deus, é claro, é nítido, né, essa presença, esse alicerce e a direção. Então, acredito que Deus primeiro, não tem como não falar de Deus. Isso, Vem tempestade igual, mas Deus tá dentro do barco, o negócio vai. É o que eu falo, cara, às vezes que eu comentei, as pessoas me perguntam, né? O que você fez? Devem perguntar pra vocês, como chegar até aqui. Cara, eu falei, olha, você pode acreditar ou não, você pode ter a mesma crença, ou crenças diferentes ou não, mas eu preciso falar que isso foi uma parte. Eu preciso te contar, porque eu estaria mentindo, falando pra você, faz essa ação, esse passo, esqueço isso. Porque, cara, foi isso que me fez dar esse passo. Força, com coerência, né? Com essa paz. Que a gente, cara, quem tem essa ligação começa... Quanto mais você tem, você vai sentindo, né? O lugar que você vai, as coisas que você faz, alguém que fala alguma coisa, e você fala, cara, isso aqui não é isso, não. Aí tem outros que você fala, cara, é isso daqui eu encontrei a minha paz, esse é meu lugar. Então, é um super norte, né? E Deus vai unindo pessoas. A minha terapeuta era da mesma Que igreja que eu, digamos assim, não mesma igreja, mas mesma religião. E foi ela, eu tive um problema de lançamento, que eu não sabia com quem lançar. Ela me indicou um lançador. Olha! Então, você vai criando umas conexões em torno do seu ambiente também, né? Então, ter um ambiente, assim, saudável, que tá querendo prosperar e tudo mais, é essencial para nosso desenvolvimento. Fora que também esse lado, né, querendo você acreditando ou não, ele tem o lado do servir mesmo, né? Sim. E aí que a gente começa a entrar nesse lado que, eu quero ganhar dinheiro, quero ter meu negócio. Tá, mas calma, puxa aqui,
conecta aqui. E isso vai acabar fazendo com que você queira fazer isso. Eu quero servir, eu quero falar, eu quero te despertar, eu quero que você seja diferente, eu quero que você tenha um posicionamento. Porque, cara, eu entendi que isso é parte de mim, servir você, né? Só que se você não tem essa parte anterior, talvez você... Cara, eu vou por isso, eu vou por dinheiro, eu vou por engajamento, eu vou por várias outras razões. Não que só Deus traria isso, né? Mas assim, não tem como não falar. Já gosto quando eu pergunto para as outras pessoas, as pessoas falam assim, então, para mim também. Aí, para mim também. É o ponto, né? Eu falo, cara, o podcast é muito bom para mim, porque eu vou vendo outras visões e vou, tipo, validando algumas coisas e outras não só validando, eu vou vendo, nossa, a pessoa fez por esse caminho, caramba, que interessante, né? Vocês trabalhando com posicionamento, trabalhando com autenticidade, vocês já viram caminhos diferentes que vocês pegaram e algum case que você fala, cara, essa pessoa aqui, tipo, consegui trazer ela para um outro lugar que não seja esse viés que a gente teve? Pode falar. Só voltando pro ponto, porque eu fico imaginando que tem muitas pessoas, assim, Amanda, tô perdida, segui carreira durante muito tempo, quero ir pro digital, ou quero mudar minha área, quero fazer transição, sou um mega empresário, mas não sei como me posicionar. Legal. Tem uma regrinha que eu chamo, não é regrinha, mas uma forma didática de ficar na memória, que eu chamo de PAC, que são pessoas, ambiente e conhecimento. Então, primeiro a gente falou aqui de Deus, mas quem são os mentores que eu busco? Porque ter mentores na área que eu quero ali desenvolver é muito importante. Então, esse mentor, ele teve resultado naquilo que eu tô buscando? Então, para mim, eu acho que viradas de chave foi buscar mentores ambientes, igual a Cat falou. Então, esses ambientes que eu frequento, eles estão conectados com aquilo que eu quero viver? A mesa que eu estou sentada, é a mesa onde eu quero estar ou eu preciso mudar de mesa? E antes, para sentar nas mesas certas, eu estou estudando, sendo perita naquilo que eu quero para sentar nessa mesa? E aí vem esse lado do conhecimento. Porque às vezes eu vejo uma insatisfação em relação à autoconfiança, e a autoconfiança ela é preenchida também com esse agir. Tô me sentindo... não estou me sentindo bonita. Então, peraí, eu vou treinar mais, o que eu posso fazer para que isso aconteça? Perfeito. Tô me sentindo, não tô conseguindo sentar numa mesa e conversar com as pessoas que eu quero conversar. O que eu tenho que estudar para fazer isso? E a gente tem que pagar o preço desses 3 pontos de pessoas, ambientes e conhecimento, que eu acredito que isso tangibiliza também quando a gente tá se sentindo um pouco perdido. Ótima conclusão. Eu quis voltar um pouquinho. Não, foi muito boa mesmo, pra concluir isso, né? Do pra que a pessoa é faz. pra materializar, né? Perfeito. Para um outro caminho, né? Mas em relação a essa pergunta, eu acho que não existe outro caminho do autoconhecimento. Não tem uma fórmula nenhuma. Eu acho que existem tempos. Eu acho que tem pessoas que são mais rápidas, tem pessoas, eu vejo pelos alunos, tem pessoas que estão lá no início, não conseguem achar um posicionamento, não conseguem achar um diferencial. E já tem outros que, em uma aula já vira uma chavinha, já tá fazendo, né? Com o meu próprio processo, como eu já tinha muito conhecimento, foi muito rápido. Exato. Quando eu entendi, meu rebranding veio, nossa, em um quebra-cabeça, você falou, cara, é isso. Eu fiz um negócio ali, identidade visual, tudo, e fazia mais coisa, porque aquela era a minha velocidade de acordo com o meu conhecimento. Então, acho que tem velocidade, mas não existe, pra mim, não existe outro caminho que não seja iniciar com autoconhecimento. Eu também. Porque senão não vai ter verdade. Você vai Exato. criar um personagem. Processo, né? Exato. Não, e você fica insatisfeito também, né? Porque querendo ou não, tipo, tá, beleza, você vive ali, você não... Você pode até dar certo, tem muita gente que pode dá. Dar, mas não é a longo prazo, né? Mas talvez em algum momento a pessoa pare e fala, cara, será que é isso, né? Tipo, eu falo, eu não gosto de viver no automático, né? E às vezes até me pega, tipo, cara, eu fiz tal coisa, eu nem percebi que eu fiz. E aí eu, porra, pera, volta aqui, vamos estar presente e tudo mais. Porque é isso, na presença a gente vai entendendo e vai se conhecendo também. Total. Então, uma pergunta que a gente às vezes faz, né? O porquê, por que isso tá acontecendo comigo? Por que não sei o quê? E a pergunta deveria ser o pra quê, né? Pra quê? A gente falou de aprendizado no almoço. Cara, o aprendizado te ensina muito e te ensina sobre você também, né? Sobre o que você... Por exemplo, a gente vive... O Arthur Bender fala isso, né? Ele tem um exercício, inicialmente, de personal branding, que é aquele da linha do tempo, onde você coloca seus 5 sucessos, seus 5 fracassos, e você descreve o sucesso 1, aí descreve o sucesso, o que aconteceu, fracasso 1, enfim, até os 5. E aí você vai vendo padrões que você tem, né? Tipo assim, e aonde que você... Tipo, por que esses 5? O que eles têm em comum?
né? O que eu fiz aqui que foi tão bom que eu poderia fazer de novo? E o fracasso, ele também tem isso, né? Então, se a gente tá ali olhando, tipo... Saber o que nos boicota também é muito importante. Qual é né, a fraqueza? A gente, às vezes, quer... E acho que aí vem um lado B da autenticidade, né? Pô, você tem que olhar e você tem que enfrentar coisas que você, às vezes, não queria, né? Quer olhar. Tipo assim, sempre. Exato. Você fala, poxa, que pena. Mas é isso, você tem que enfrentar. Eu tive que enfrentar vários desafios e tenho certeza que as pessoas têm. Mas o que você falou é muito real, da velocidade, né? E é particular. Eu falo sempre que particular. construir a nossa marca é como construir uma casa. Você precisa ter a base, a fundação. Se aquela base não tá bem construída, os pilares não estão bem construídos, ela vai cair, ela vai derrubar. Aí você constrói essa base, que muita gente quer pular, né? Ai, quero ir pra identidade visual. Exato. Aí não constrói a base. Aí depois você sobe as paredes, que eu falo que é o posicionamento, que é você encontrar diferenciais, uma especialidade. Aí depois você vai decorar, né? Colocar seu jeito naquela casa pra ela ser uma casa única. E depois você chama os vizinhos, né? Que é a sua comunicação, que é o seu conteúdo, enfim. Mas tem esse processo. Não adianta você começar a criar conteúdo sem você ter uma base de marca pessoal. Vai ser cansativo, você vai desistir, você não vai, né, vai ter visão. Então tem que passar por todas essas etapas para conseguir ter uma marca pessoal que realmente faz sentido. Exato. O ser e parecer ser nessa ordem, né? Eu acredito que tem uma inversão sobre, primeiro eu quero parecer tanto que eu esqueço de quem sou. Então, eu acredito que essa ordem do ser e parecer ser é muito importante. Então, eu vejo, eu estava comentando com você, como que nesse universo de tanta disputa de atenção e querer engajamento, querer crescimento a todo custo, as ações da vida, elas são moldadas por qual é o impacto que isso vai gerar do lado de fora. E não simplesmente porque está guiado por um propósito, por uma essência, e aí a casa cai, com certeza. O resultado é esse. Maravilhosa. Eu adoro analogias, essa foi muito boa. Porque para as pessoas entenderem, né, claramente, e autoconhecimento para mim é a resposta e é início de tudo. E às vezes eu falo, e teve uma época que eu parei de falar sobre, porque era, papo coach, papo abraça árvore. E aí eu não queria entrar nesse, porque pra mim é muito importante, só que aí depois eu, com maturidade, com autoconhecimento, eu fui entendendo, eu falei, cara, mas é isso, esse é o ponto. Todo mundo tá falando porque é necessário. Coisa. Tipo assim, cara, qualquer coisa mesmo que você for fazer, se você se conhecer, você vai lidar melhor com aquela situação, independente de qual for. Tipo, né, se é boa ou se é ruim, se você se conhece, você vai entender um pouco do que tá acontecendo. Eu vou saber lidar, por exemplo, eu já me preparei pra quando eu for mudar o meu posicionamento, as pessoas... Cara, não vão gostar, eu vou perder bastante seguidor, eu vou não sei o quê, mas vai vir essas pessoas e é isso, e você tá trabalhado. Agora, se você só entro lá, faço uma identidade visual, ponho lá, mudo do nada. Hoje eu falo de, sei lá, engenharia, lembrei, não sei porquê, por causa de você. Hoje eu falo de engenharia. Tipo assim, né, é muito louco. Por quê, tipo assim, né? aí as pessoas vão me atacar e aí eu vou, né, piorar. E é horrível. Eu falei, cara, gente, sério, às vezes eu fiz bastante mentoria no ano passado e eu falava, olha, a primeira coisa é isso. Vamos se conhecer? Vamos entender quem é você? Porque senão é insustentável, é isso. A gente pode até bolar um plano, a gente pode até estruturar a sua empresa, você pode fazer o que você for, mas você não vai estar 100% feliz, na minha opinião, né? Minha opinião, que tô ali como... a sua mentora que você me escolheu, eu tenho essa visão. Você precisa disso. Porque, cara, foi isso que me libertou. E eu vejo que liberta tantas outras pessoas. A Paola também, eu conheci ela lá na faculdade. Então, a gente viu... Cara, eu vi a evolução dela, assim como ela viu a minha. E você vê que tudo isso foi por conta de se autoconhecer, né? Então, cara, eu vejo várias pessoas ao meu redor, converso com vocês e vejo que isso é importante. E eu falei, cara, é isso. Eu vou realmente... E deixa que as pessoas não... né? Beleza, tem uma parcela que não quer, mas tem aquela parcela que quer, né? Isso é importante também. Acho que é o primeiro passo, depois é a atitude. Não basta planejar, não é fazer a coisa. Pensar que vai fazer, não é fazer. Idealizar, não é fazer. E sonho sem essa estratégia é só sonho. Então, precisa da execução. Então, a partir do momento que eu decidi, então, tá me incomodando, não estou sentindo satisfeita, né, da forma como eu tô me posicionando, qual ficha que cai, qual que é a sua decisão a partir disso? E o que você vai fazer?
Porque ficar no mundo ideal, eu vejo essa procrastinação mesmo em relação a... e vai adiando essa autorresponsabilidade de colocar o pé, de skin the game e ter as ações necessárias. As pessoas têm muitas, né, que ainda... E aí eu acho que é uma falta de autoconhecimento, né, e de maturidade também. Querem tudo muito pronto, tudo muito rápido, né? E aí, como que você quer, por exemplo, a pessoa fala, eu quero ser diferente, eu quero ser única, mas me dá um template. Pera, sabe? Não, tipo assim, aí você... Cara, outro dia veio alguém falar, a gente tava... Era aqui no podcast também, não lembro quem que tava falando. Porra, gente, às vezes as pessoas me pedem um template de planilha que era só você colocar, tipo assim, coluna 1, 2 e 3. Tipo assim, porra, sério? Tipo, vamos fazer? Isso daí é cara, uma postura de alguém que, cara, eu só quero receber. Eu não quero não dar dá pra nada. esperar muito, né? Exato, como é que você quer ter sucesso, assim? Nossa, eu pra mim, eu sou dessa linha. Quem não faz muito com pouco, não é com muito que vai fazer muito. Exato. Então eu vejo esperar, não, quando eu tiver a câmera, quando eu tiver uma sala. Gente, não é. Se você faz o muito com pouco, vai, mas essa linha, às vezes, quer esperar uma estrutura muito grande e vai colocando a responsabilidade nisso, sendo que depende só dessa atitude mesmo. Exato, atitude, né? Fazer, ir atrás. Disciplina também, né? Porque nem sempre a gente tá motivado e tem que fazer igual. Você falou esses dias no seu story, tipo, gente, hoje eu não queria Nossa, gravar, mas... Essa semana eu tô me arrastando, eu tô sobrevivendo aqui. Porque, assim, foram meses muito cansativos, né? Lançamento, enfim, essa parte. Exato. Mas disciplina, eu gravei toda semana, eu vou ter minhas férias, vou ter minha recompensa, mas tem que fazer, não tem escolha. Não, e quando você montou o seu, né, planejamento de marca, você sabia o que você queria, você sabia que ia precisar desse prazo. Era o Exato. preço. Então, tipo, uma vez que você decide, você sabe o porquê você decide, fica mais fácil de manter a disciplina, de certa forma. E tendo né? visão, né? Tem um exercício que eu gosto muito de fazer, que é um exercício de uma capa de revista, que você coloca uma foto sua e coloca manchetes como você gostaria de ser reconhecida se estivesse, né, numa capa da Forbes. Então é um exercício muito legal pra você se imaginar nesse futuro. E quando você tem essa capa ali na sua cara, você tá fazendo aquela coisa muito chata, muito pontual, mas você sabe que tá te levando pra aquela capa, tá te levando pra lá, faz parte do processo. Então, eu vejo meu dia a dia meio que assim, eu crio conteúdo toda semana, eu sou muito disciplinada com isso. E é chato, é mega difícil, eu edito tudo sozinha e eu falo, nossa, que saco. E há uma a mais que eu faço, eu não sou obrigada a fazer. Então, só que eu sei que eu preciso fazer isso pra chegar onde eu quero chegar. Então, eu faço mesmo desanimada. Tem semanas que eu tô mega feliz fazendo, tem semanas que eu tô odiando fazer. E eu faço igual, né? Então... Exato. Porque é isso, você tem clareza, né? E com a clareza, tudo fica muito mais fácil de executar, de caminhar, de... Cara, você fala, não, eu não vou desistir disso aqui, eu não vou deixar, eu sei que isso é um cansaço, eu sei que isso é porque você se autoconhece, você sabe quando você tá. E acho que autoconhecer também até ajuda nisso, tipo, quando eu estou mal, ou quando eu tô, né, com a energia fraca, o que eu preciso fazer que me eleve essa energia para que eu possa continuar isso, né? Então, cara, você conhecer isso, tipo, isso daqui, por exemplo, pra mim é ficar sozinha, meditar e rezar, é isso. Tipo assim, se eu tô mal, eu vou fazer isso. Eu não vou sair com amigo, eu não vou... Porque tem gente que também se energiza assim, né? Tipo, eu quero sair, não sei o quê. Cara, pra mim, não. Mas é isso, saiba o que é pra você, consegue ter esse peso, né? Essa força de tração mesmo, de falar, não, vai. Mas é isso, com o caminho e o objetivo, você chega, né? Acho que também falando de autenticidade, sobre o livro mesmo, cara, é muito bom. Vocês leram esse livro? Eu li outro dele, mas esse não. Cara, que é novo, né? Esse é super novo, Cara, pra mim é sensacional que ele aborda muito essa questão e bate nessa tecla do, cara, não basta ser você, né? Que é uma promessa muito tentadora. E essa ideia que ele veio, tipo, eu já tava tendo essa ideia antes, que eu li um outro livro de uma palestrante que ela fez uma palestra, ela foi dar a palestra do TED. E ela sabia que ia ser, TED, né? Era o TED, tipo, ela falou, cara, vai ser a palestra da minha vida. E aí ela foi considerada depois uma das palestras mais autênticas. Só que aí, era uma palestra de ciência, tá? Ou seja, né, um pouco curioso ser uma das palestras mais autênticas. E aí conta nesse livro que ela
Tipo, ela fez essa palestra mais de 200 vezes, mudando palavras, mudando gestos, mudando algumas coisas. E foi aí que eu falei, opa, pra você ser autêntico, não basta ela ser ela subir no palco e falar o que ela sabe. Não. Ela tinha que falar a palavra certa, que ia tocar no coração da pessoa. Cara, ela fez tudo, até gestos corporais, não sei o que. Ela treinou 200 vezes, ela deu palestras reais, assim, pras pessoas 200 vezes antes, pegando o feedback das pessoas, e quando ela subiu lá, as pessoas, nossa, que autêntico, como se fosse muito natural fácil, pra ela. E Mas aí não entra foi a questão nada, da né? excelência, né? É fazer Exato. melhor o que já faz e buscar esse aperfeiçoamento. E você vê da que a prática, autenticidade né? tem a ver com aperfeiçoamento, é isso. Aperfeiçoamento. Tem a ver com o que você falou de fases, de passar. Cara, é isso, você vai evoluir, você vai aperfeiçoando, você vai mudando, mas você vai treinando. E tanto pro o interno, né, que é a nossa referência principal, deveria ser interno, mas também olhando pro externo, porque vivemos numa sociedade, Aham. né? Sim. Não tem como. E é normal, né? A gente tá bem internamente, vai parecer fora, né? Não é? Ah, eu tô Exato. ótima por dentro e você tá lá, Exato, você fala, não tá, não não. combina. A gente foi Aham. feito de corpo, alma e espírito. Então tudo tem que estar interligado, né? Exato. Um insight legal, quando você falou, né, sobre essa questão da disciplina, que mesmo cansada, faz o que tem que ser feito. Fiquei pensando de que forma prática também outras pessoas podem entender melhor como fazer isso. Então, quais são as experiências que eu tenho que fazer que estão relacionadas com isso que eu quero? Como, por exemplo, quando a gente fala aí de disciplina e hábitos, o que eu posso intencionar a fazer? Por exemplo, eu vou fazer uma corrida, eu falo que eu intenciono isso e me ajuda muito. Então, nessa corrida, quais são os obstáculos que são os obstáculos que eu faço analogia com a vida, que eu tenho que passar, que é esse mental, do que eu tenho que lidar com a minha mente o tempo inteiro para alcançar essa vitória. Vence uma maratona não é quem pensa em vencer, quem paga o preço para treinar para vencer, né? Então, eu achei legal você trazer isso, porque às vezes vem uma ilusão de achar que as coisas são... igual você também tá falando, é muito fácil, ela subiu no palco, falou super bem, mas qual que é o bastidor dessa pessoa ali? Qual que é o seu bastidor pra você chegar onde você chegou? Exato. O que você falou? E não é uma corrida, né? Não tem linha de Exato. chegada. Né? É uma jornada. É uma Então, jornada. tipo, não tem essa coisa de, quero chegar. Óbvio, você tem as suas metas, seus objetivos, sua visão. Mas é uma jornada. Você tem que ter o prazer em cada etapa dela, né? O prazer no dia a dia. Porque às vezes você fica colocando todo o prazer naquilo que você vai conquistar. E você conquista e você fala, mas não era isso, né? Você fica, né, até com vazio, às vezes, depois da conquista. Exato. É que você Então- colocou a conquista no externo, né? Exato. Tipo, depende do outro, né? Depende de eu chegar lá, não depende do meu estado atual, né? Então é uma frustração eterna se você... Não é o fim, né? Tem que ser o meio, nesse sentido. Exato, concordo. legal. E isso que você falou é perfeito, do treino. Que é o que essa mulher fez, né? Cara, é muito treino, eu tenho que treinar, tipo, eu tenho que treinar qual é o meu melhor, aonde eu atuo melhor, né? É aqui no podcast, é fazendo design, ou é fazendo a parte estratégica, né? Tipo, tá, beleza, entendi, é mais ou menos aqui. Tá, então vou treinar isso aqui, vou treinar isso aqui. Até o próprio Exato. medo, né? Quando a gente tem medo de algo, é porque a gente não tem costume com aquele algo, né? Por exemplo, eu tenho medo de ir em podcast. Se eu ficar me privando de ir em podcast, eu vou ter medo pra sempre. sempre. Agora, se eu for em 10 podcasts, no 11 eu vou estar... Nossa, não é tão difícil assim. Exato. Então, pra gente expor, perder né? é a exposição. Não tem, tá com medo, pula, vai passar e você vai ver que não é tão ruim assim. Então, dos dois lados, o negócio faça, vá, move, né? É isso, se movimente, né? Independente. E aí também a autenticidade é legal. É isso, é no caminho que eu vou, né? Não é tipo assim, vou montar um plano lindo, maravilhoso, vou seguir. É isso. Tipo assim, cara, às vezes você vai no meio do caminho, né? Que você falou, pô, tô há 10 anos aqui. Às vezes você recalcula a rota. Às vezes você tá com certeza de alguma coisa e fala, Tá tudo bem mudar, Tá tudo né? bem, exato. E às vezes é ótimo, né? Você percebe que você se encaixou, de repente, muito melhor aqui. Ou você precisava, né? Tipo, estar aqui nesse momento pra ajudar as pessoas aqui com isso. Aí depois você agora, cara, você já fez seu papel aqui, maravilhoso, vai fazer lá, né? lá. E é isso. E a autenticidade é uma coisa que né? Simplesmente se esforça muito, não é. E Exato. é tão bom a gente se apresentar pra gente mesma também e falar, nossa, eu mudei, que bom que eu mudei, né? Ela vem com uma certa leveza, né? Leveza, Acho que leveza é a palavra que acompanha ela, assim, de melhor amiga. Perfeito. É isso. Porque te tira esse peso do outro, né? Da Tipo obrigação. Assim, você fala, né? da obrigação de fazer. E você põe no lugar do gostar, de aproveitar essa jornada,
Cara, realmente, você falou tudo. A leveza acompanha essa A BFF autenticidade. da autenticidade. Exato. Então, você tá procurando uma leveza? Tá aí, ó, um caminho pra vocês. Meninas, vocês têm alguma coisa que vocês gostariam de compartilhar ainda sobre esse assunto? Que a gente não comentou? Ou alguma pergunta que vocês gostariam que eu tivesse feito e eu não fiz? Não, acho que a gente teve uma conversa bem gostosa, bem profunda e ao mesmo tempo leve, bem autêntica. Exato. Exato, maravilhosa. Não é isso? Não. Perfeito. Então, ó, eu vou deixando, vamos ficando aqui. Deixa o seu like, deixa o seu comentário sobre qual momento você está na autenticidade. Você está descobrindo ou você já descobriu ali, mas você sabe que também depois pode vir. Me conta do seu momento agora. Vocês querem deixar algum recado final ou alguma coisa que vocês queiram dizer para eles? Eu acho que eu quero deixar uma frase que tem até no final do meu manual, do meu livro, que é que muitas pessoas estão deixando de viver os sonhos delas porque elas estão vivendo os medos delas. Então, às vezes, a gente, quando tá na zona de conforto, a gente fica ali, né, sendo refém do nosso medo. Então, quando a gente sai daquela plateia e vai pro palco, pega o microfone, dá o nosso show de verdade, que a gente começa a ver a vida acontecer. Então, não seja refém dos seus sonhos, seja realmente, né, siga a sua jornada. Que lindo, Maravilhosa. amei. Eu gosto de 2 frases. Uma que é: o homem que se encontra nunca está sozinho. Então, acredito que se permita buscar, se permita se expor ao medo, se expor a situações que vão te mostrar mais sobre você. Então, pensa, acho que uma pergunta é: o que eu estou aprendendo com isso? E, para mim, construção no secreto, revelação em público. Então, foque na sua construção no secreto, que essa consequência, às vezes, essa ansiedade que quer ter dessa revelação, do palco, do resultado, é consequência desse secreto bem construído. Maravilhosa. Gente, muito, muito obrigada por vocês estarem aqui, trocando, engrandecendo com a visão de vocês. Quero agradecer você aí também, que ficou assistindo a gente. Um beijo e até a próxima.